Olá, estimados irmãos e irmãs, queridos amigos, queridos ouvintes. Que a graça de Jesus possa estar em nossos corações. Nós estamos aqui para mais uma lição que tem por tema os estrangeiros. Esta lição importante da escola sabatina para as nossas vidas. Leiamos 1 Pedro 1, verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 452. Somos viajantes, peregrinos e estrangeiros na terra. Por isso, não gastemos nossos recursos em satisfazer desejos que Deus nos ordena reprimir. Em vez disso, apresentemos um bom exemplo para nossos companheiros. Representemos nossa fé de modo adequado, que sua influência impressione as pessoas com a santidade das exigências de Deus. O primeiro tópico vem nos falando sobre uma carta para uma audiência especial, baseada em 1 Pedro 1, verso 1. E nós podemos ver então que no primeiro tópico vem nos falando que Pedro se referiu aos cristãos dispersos na Ásia como estrangeiros. Foi a eles que Pedro enviou sua primeira carta e os chamou então de estrangeiros. Os servos de Deus são estrangeiros para esse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Deus os vê seu povo como um povo santo, uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, um povo que representa a Deus. São chamados concidadãos dos céus, cidadãos da família de Deus. E é um privilégio e é uma responsabilidade ser chamado assim por Deus para participar do seu povo escolhido aqui neste mundo. Você pode ler aí na sua casa 1 Pedro 1, verso 2, 1 Pedro 2, verso 9, Efésios 2 e 19. O povo de Deus, o verdadeiro Israel, embora disperso por todas as nações, são apenas peregrinos na terra, mas sua cidadania está nos céus. A condição para ser aceito na família do Senhor é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminantes. O segundo tópico, os eleitos de Deus. Baseado em João 15,16, Lucas 3, verso 8 e 9, Lucas 6,16, 13 a 16, e a comparação com João 6, 70 e 71, Isaías 41, verso 8 e 9, e com Romanos 11, versículos 20 a 23. O segundo tópico vem nos falando que Pedro chama o povo de Deus de eleitos, mas isso não significa que jamais nos perderemos, mesmo após sermos escolhidos. Significa que podemos nos perder se não formos fiéis ao chamado que Deus fez na nossa vida e se nossa vida não produzir os frutos dignos de arrependimento, que demonstram a nossa verdadeira conversão. Isso aconteceu com Judas. Recebeu o chamado, mas ele não produziu frutos dignos de verdadeiro arrependimento. No passado, muitos judeus se julgavam salvos apenas por serem da descendência de Abraão, sem uma real mudança de vida. Mas Jesus foi claro com eles, né? Jesus lhes disse: toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Não existe uma vez salvo para sempre salvo. Uma vez sendo salvo por Cristo, eu preciso viver uma vida de obediência, uma vida condizente com a fé que eu exerço em Cristo Jesus. Preciso viver uma vida de obediência à lei de Deus, à lei do Criador, pelo poder do Espírito Santo na minha vida. E aquela pessoa que for fiel até o fim, essa pessoa será salva. É aquela pessoa que for fiel, que permanecer em Cristo Jesus na sua fidelidade, essa será salva. É aquele que perseverar, vivendo uma vida conforme a vontade de Deus, esse sim é que será salvo. Existe um princípio fundamental para a salvação. O princípio de que Deus quer que todos se salvem por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a peça-chave da salvação.
É por meio de Cristo que nós encontramos a misericórdia de Deus. Então, a nossa eleição depende de estarmos de acordo com a vontade de Cristo. Ao aceitarmos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós alcançamos então a salvação. Mas precisamos permanecer nessa salvação que é Cristo Jesus, permanecer em obediência por meio de Cristo. Ele é que nos dá força para vivermos uma vida de obediência por meio dos seus méritos. Nós somos eleitos por Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo por cada um de nós. E é o desejo de Deus que todos alcancem a salvação, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. 2 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo 2, verso 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então fomos eleitos em Cristo Jesus. Aceitando a salvação em Cristo, nós então alcançaremos a vida eterna, mas precisamos continuar nele, permanecer nele, viver uma vida de obediência em Cristo Jesus, porque ele que começa a obra em nós, tanto o querer como o efetuar. A eleição que Pedro fala depende da nossa permanência em Cristo Jesus. Só seremos salvos se permanecermos então vivendo na graça de Jesus constantemente, a graça que nos leva à obediência à lei de Deus. Precisamos então, irmãos, garantir a nossa eleição em Cristo e permanecer nele. Somente quem permanece nele é salvo. Nós podemos ver que Judas ele teve todas as oportunidades para ser salvo, para a sua salvação. Deus perdoaria seus erros, perdoaria seus pecados, mas ele mesmo fechou o coração para Deus. Ele mesmo rejeitou a graça divina, rejeitou a graça de Cristo, mesmo tendo andado com Cristo por vários anos, rejeitou a graça divina. Ele então fechou o coração para as oportunidades, Rejeitando a Cristo e a obediência à vontade de Cristo, ele então fechou o coração e perdeu a oportunidade de viver uma vida recebendo a graça de Deus. Ele não se preocupou em permanecer firme em Cristo Jesus, em fazer jus ao seu chamado, à sua vocação, à sua eleição. Se cumprirmos as condições que o Senhor estabeleceu, garantiremos nossa eleição para a salvação. A obediência perfeita aos seus mandamentos é a evidência de que amamos a Deus e de que não estamos endurecidos no pecado. 2 Pedro 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. É uma vida de obediência por meio de Cristo que nos dá então a garantia da eleição, da permanência na salvação em Cristo Jesus. Se nos afastamos de Cristo, se deixamos de obedecer a sua palavra, perdemos então a nossa salvação e eleição na sua graça. O terceiro tópico vem nos falando palavras de incentivo. E o apóstolo Pedro vem falando que toda a glória e toda a honra deve ser dada unicamente a Deus por nos eleger, por nos predestinar para a salvação em Cristo Jesus. Na feitura do plano da redenção, antes da criação do mundo, Deus estava nos predestinando, nos dando a oportunidade de salvação em Cristo Jesus já antes da fundação do mundo. E assim nós devemos ser gratos a Deus, porque pela sua misericórdia Cristo desceu à terra para nos salvar. Por isso devemos dar toda glória e toda honra ao nosso Deus. 1 Pedro 1, verso 3, Salmo 72, versos 18 e 19. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui no terceiro tópico, o apóstolo Pedro, ele nos traz um incentivo, ele dá um incentivo, traz incentivo e esperança
falando às pessoas que estão enfrentando perseguições na sua vida. Ele diz que devem ter esperança em Cristo, pois ele ressurgiu dentre os mortos e um dia nos dará uma herança incorruptível, uma herança incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. 1 Pedro 1, verso 3 e 4. Então, precisamos ter esperança em Cristo Jesus, pois ele está guardando essa herança para todos aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que perseveram até o fim, aqueles que sofrem por amor à verdade, aqueles que sofrem por amor a Cristo, receberão a sua recompensa. O sofrimento por causa das perseguições, por causa da verdade, essas perseguições no presente não se compararão com a glória futura. Foi pensando na salvação eterna, na glória futura, que Moisés ele abandonou todas as riquezas do Egito e escolheu sofrer com o povo de Deus no passado. E nós também precisamos ter a mesma esperança de Moisés, a esperança no novo céu, na nova terra. Moisés ele trocou então as honras desse mundo pela recompensa no céu juntamente com os remidos. Os primeiros cristãos se regozijaram na esperança de uma herança garantida na terra renovada, mesmo em tempos de aflições e provações severas. Vós grandemente vos alegrais, escreveu Pedro, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Queridos, Deus permite que passemos por provações, por sofrimentos, tentações, angústias, para o nosso aperfeiçoamento. Deus permite situações de dificuldades que atinjam seus eleitos, para que, por meio das angústias, dos sofrimentos, das lutas e provas, ao final tenhamos um caráter aprovado, um caráter semelhante ao de Cristo. Deus permite para que a sua glória seja manifestada na nossa vida. É uma forma pedagógica de Deus para nos santificar, para nos habilitar, nos preparar para as mansões celestiais. 1 Pedro 1, versos 6 e 7, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Provações e obstáculos são os métodos que o Senhor escolheu para a disciplina e as condições que ele designou para o sucesso. Aquele que lê o coração humano conhece o caráter melhor do que a própria pessoa. Ele vê que alguns têm habilidades e sensibilidades que, caso as direcionem corretamente, podem usá-las para o avanço da sua obra. Em sua providência, ele os coloca em diferentes posições e circunstâncias variadas, para que possam descobrir no próprio caráter os defeitos que até então desconheciam. Ele lhes dá a oportunidade de corrigir esses defeitos e de se prepararem para o seu serviço. Com frequência, permite que as chamas da aflição as atinjam para purificá-las. O fato de sermos chamados a suportar aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós algo muito precioso que deseja desenvolver. O Senhor coloca seus escolhidos no forno da aflição, não só para provar a têmpera que os forma, mas também com o intuito de moldá-los para a sua obra. O quarto tópico, comentários sobre a fé. O quarto tópico vem nos mostrando que é somente pela fé em Cristo Jesus é que alcançamos a salvação. É a fé em Cristo que nos leva, então, ao estado de salvação. É Cristo o nosso Salvador pessoal. Então, somente pela fé em Cristo é que podemos ser salvos. Mas a fé que é verdadeira, ela é uma fé que ela é expressa em boas obras. Porque as boas obras, elas vão mostrar o estado da nossa salvação em Cristo Jesus. A verdadeira fé, ela nos leva à obediência. A obediência à lei de Deus é o fruto da verdadeira fé. Estaremos em conformidade com Cristo. A nossa fé será demonstrada pela obediência à lei do Senhor.
Não adianta falar que sou salvo pela fé e pela graça do Senhor, mas não ando conforme a sua palavra, conforme a lei do Senhor. A verdadeira graça de Cristo, ela nos leva à perfeita obediência à palavra do Senhor, à lei de Deus. A fé em Cristo que salva a alma não é o que muitos apresentam ao mundo. Creia, creia, é o que clamam. Somente creia em Cristo e você será salvo. Isso é tudo o que você precisa fazer. Enquanto a verdadeira fé confia inteiramente em Cristo para a salvação, ela levará a uma conformidade perfeita com a lei de Deus. A fé se manifesta por obras. Então nós vemos aí, irmãos, que fé e obras andam juntas. A nossa fé é o resultado da minha fé em Cristo. As boas obras são o resultado da minha salvação pela graça em Cristo Jesus. Agora, a nossa fé ela precisa de provações. A nossa fé precisa ser provada aqui neste mundo para que o nosso caráter seja melhorado. As provas são essenciais para a nossa purificação, para o nosso abandono do pecado, para a nossa santificação. Assim como o ouro, é provado no fogo e duplicado o seu valor, assim é a fé do verdadeiro crente. E a fé do verdadeiro crente será provada aqui nesta terra. E ao final, ele se encontrará verdadeiramente aprovado por Cristo, será aprovado para morar nas mansões celestiais. Todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos deveriam aprender que isso faz parte da disciplina na escola de Cristo, que é essencial para purificar e afastar deles as impurezas terrenas. Então, as provas da vida servem para exercermos também a nossa paciência, para melhorar o nosso caráter, para que, enfim, possamos nos assemelhar mais e mais a Cristo Jesus. O apóstolo Pedro ele traz uma definição de fé que é muito parecida com a definição do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, verso 8, diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo sem ver, mas nós acreditamos nele. E o apóstolo Paulo, Hebreus 1, 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não esqueçamos jamais, mesmo quando caminhamos no vale, de que Cristo está conosco, não só quando caminhamos confiantes ali, mas também quando estamos no topo da montanha. A voz nos disse: você não lançará seu fardo sobre o portador dos fardos, o Senhor Jesus Cristo? Você não viverá no lado ensolarado da cruz? O quinto tópico vem nos falando sobre o mistério da salvação. A salvação é um mistério, nem sempre podemos compreender, mas o quinto tópico nos fala que a salvação pela graça, por meio da fé, se tornou mais fácil de entender após a encarnação e a morte de Cristo. Por quê? Porque todas as profecias apontavam para Jesus, sua obra, seu ministério, todas as profecias se revelavam em Cristo. E Cristo, o Messias, pessoalmente estava explicando para as pessoas o cumprimento das profecias na sua vida e na vida da humanidade. Deus presente na vida dos homens como um ser humano. Então, Cristo em pessoa, trazendo a salvação. Isso ajudou, muitas pessoas a compreenderem mais sobre a graça de Deus e o plano da redenção na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, embora a graça do Senhor, a morte de Cristo, a sua encarnação seja um mistério, mas podemos ter lampejos, de compreensão da sua graça, da graça de Deus na morte e na ressurreição de Cristo. O seu grande amor por cada ser humano. Você pode ler depois 1 Pedro 1, 10 a 12, Lucas 10, 24, 1 João 1, de 1 a 3. O plano da redenção, conforme nós podemos ler em 1 Pedro 1, 12, 1 Coríntios 4, verso 9, o plano da redenção é um mistério até para os anjos, Os anjos desejam atentar sempre, para o plano da redenção, porque é algo que eles também estão em constante aprendizado.
E aquilo que foi revelado para o ser humano é para nós e para nossos filhos. O que não foi revelado é para Deus. Em Deuteronômio 29:29. Então, nós não conseguimos explicar a encarnação de Cristo, não conseguimos explicar a graça de Cristo completamente, a sua misericórdia, mas tudo isso nos revela algo. Tudo isso nos demonstra o grande amor de Deus e a sua misericórdia por cada um de nós. Nós apenas precisamos aceitar o dom do amor de Deus por cada um de nós. O trabalho de Cristo aqui na Terra, irmãos, envolve todo o universo, né? E por toda a eternidade, tanto homens como anjos estarão estudando o eterno amor de Deus, o eterno amor de Cristo e a sua grande misericórdia revelada em favor do ser humano. Ao vir morar entre nós, Jesus devia revelar Deus tanto a humanos quanto a anjos. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso propósito da graça de Deus, o mistério do amor redentor é o tema sobre o qual os anjos desejam bem atentar, e ele será o objeto de estudo desses seres celestes ao longo das eras intermináveis. Tanto os seres redimidos quanto os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós. Seu Santo Espírito nos dê o entendimento divino da sua graça. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.